Uma das coisas ótimas da vida, pelo menos para um cara como eu, é esgravatar em caixa de saldo de livraria, principalmente de sebos. Eu tenho uma biblioteca razoável e praticamente assim 95% dela é formada por livros usados. Até porque folga de dinheiro nunca foi uma coisa excepcional aqui em casa. Um dos muitos que eu guardo assim com carinho chama-se Viagem à Roda do Meu Quarto, de um francês chamado Xavier Desmaistre. Pelo menos é assim que eu pronuncio o nome do cara. Como eu disse alguns vídeos atrás, eu sou brasileiro. Se lá na terra dele ele se chama Xavier Desmaistre, o problema é dele. Para mim ele é o Xavier Desmaistre. Tradução do Machado de Assis. A edição que eu tenho é de 1934, mandei encadernar, ficou uma lindezinha. Só que eu sou um cara tão sensacional que eu tirei o livro da estante para mostrar para vocês aqui e não sei onde é que botei. Daqui a pouco ele aparece, mas a gente já vai ter feito provavelmente uns 3 ou 4 vídeos mais. Aí perdeu a chance dele. Então, esse livro ele deve ter me custado em reais de hoje uns 50 centavos. Estava todo esbodegadinho e tal. Eu entrei na estante virtual agora, se alguém se interessar depois em adquirir esse exemplar, que é excelente. Os preços, tem 80 volumes lá, 80 exemplares lá, 80 livros lá à disposição, e os preços vão de R$4 a 150. Tem um louco lá pedindo R$150 pelo livro, e nem é a edição de 34, é a edição de 88. Muito bem. O livro é uma graça. É uma graça. Viagem à Roda do Meu Quarto. Com uma ironia finíssima, um senso assim de humor refinado, o cara criou um personagem que gosta de viajar, mas não tem dinheiro. Então o que ele faz? Ele viaja à roda do quarto dele, vai descrevendo as coisas que tem dentro do quarto como se estivesse viajando. É delicioso. Eu já reli assim umas, sei lá, uma porção de vezes. Até um tempo atrás me bateu a vontade de imitar o cara, de fazer uma coisa semelhante. Aí eu me pus a fazer crônicas a partir dos objetos do meu quarto. Cara, eu acabei parando porque eu não estava mais fazendo uma viagem à roda do meu quarto, estava fazendo um cruzeiro, uma circunnavegação. Porque bastava olhar para o objeto em cima da mesa. Eu acho até, não me lembro, mas eu acho até que eu nem saí da roda da mesa. O computador, quanta história dá para falar a respeito do computador. Uma caneta que a minha irmã me deu há mais de 40 anos e continua funcionando bonitinha, é outra história ótima. A pilha de livros que eu tenho do lado do computador, que são livros de consulta, dicionários de toda espécie, enfim. Bastava olhar para um objeto desses, por exemplo, o calendário de mesa, eu adoro o calendário de mesa, tem que trocar todos os anos. Todos os anos, então, o novo calendário de mesa vai ter uma história. O que eu estou usando agora, por exemplo, me veio da Áustria. Olha, que coisa saborosa. Um calendário de mesa que veio da Áustria. E bastava olhar, então, basta olhar para um objeto desses para que a cabeça do escritor dispare, passe a funcionar com 2 elementos básicos: lembrança, memória, e associações. É tudo que o cara precisa para compor um texto, se ele tem habilidade para isso. Eu tenho uma amiga de muitos anos, a amizade já vai para 30 e tantos, 30 e muitos, que aliás adora viajar. De vez em quando até me traz um calendário da Áustria. Que certa vez ela disse o seguinte: escrever até que eu sei, mas o quê?
não me ocorreu falar para ela, quem sabe tu faz uma viagem à roda do teu quarto? Não me ocorreu. E era essa, assim como tantos quartos, né, podem ser viajados, uma resposta adequada. A Cecília Meirelles, ela tem um texto extraordinário que circula na internet, aliás, como se fosse poesia, mas é uma crônica. Ela fala basicamente de felicidade. Né? Ela abre a janela e encontra coisas que a fazem feliz. E ela termina o texto de uma forma magistral. Ela diz, falando de felicidade, mas que pode ser transposto sem problema nenhum para o tema em pauta aqui, que é a inspiração, motivação para escrever. Ela diz assim, mas quando eu falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas. Outros dizem que elas só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, dizem que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim.